Estão me ouvindo neste momento? Vamos aqui confirmar se o áudio está. Como eu dizia, segunda parte do Palco 360 Graus aqui no WCM 2022. Acabamos de vir da nossa hora de almoço aqui em Belo Horizonte, que a gente come pão de queijo, um pé de moleque, uma cocada, daí a gente começa a encher, mas a gente volta. Tomei ali um cafezinho da Coca-Fé só para despertar, mas a agenda aqui do Palco 360 Graus continua. E agora a gente vai fazer uma ligação para Portugal, é verdade. A gente vai ter agora o momento Agrimútuo, Cooperativismo de Crédito Europeu. Vamos lá, isso? E ao vivo com a gente, diretamente de Portugal, nós vamos ter então o vice-presidente Agrimútuo Manuel Guerreiro, que está falando com a gente desde Portugal. Ele vem falar então com a gente sobre o cooperativismo de crédito europeu. Será que a gente já tem o link do Dr. Manuel Guerreiro com a gente? Olá, bom dia. Aliás, boa tarde em Portugal, não é verdade? Viva, boa tarde. Muito boa tarde, meus senhores e minhas senhoras, a Agrimuto, agradece o convite que lhe fizeram. Estamos a falar deste Torres Vedras, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, da qual eu tenho a representação da presidência. Sem dúvida. Vocês deram-me como tema os modelos de cooperativismo de crédito. Eu subdividi este tema em três partes: a banca cooperativa em Portugal e na Europa, uma evolução histórica e também a situação atual, os principais constrangimentos e desafios, por um lado, na perspectiva regulamentar e, por outro, na perspectiva económica. E depois vamos ver se ainda temos tempo, nestes 30 minutos, de falar um pouco sobre o futuro da banca cooperativa na Europa e no mundo. Aquilo que eu vos gostaria de dizer é que o Brasil recebeu de Portugal uma herança que me parece muito interessante e que, não sendo diretamente a ver com o crédito agrícola ou o cooperativismo ao nível do crédito agrícola, tem a ver com toda a economia de natureza social. O Brasil recebeu de Portugal as misericórdias, que ainda são muito mais antigas do que os bancos Raiffeisen e que, em momento de pandemia e de formação relativamente aos enfermeiros, tanta falta e um contributo tão elevado foi dado por essas instituições ao vosso país. Por outro lado, Portugal também vos deu um diploma que me parece muito interessante e que vigorou até há pouco tempo. E esse foi nem mais nem menos do que o Código Cooperativo. É através do Código Cooperativo que o Brasil, numa fase posterior, começa a regulamentar, sobretudo depois do período de 1980, as cooperativas e os vários fenómenos de cooperativas. O Brasil é mais rico que Portugal no tipo de instituições cooperativas, e nomeadamente das cooperativas de crédito. Em Portugal, o cooperativismo surge após a implantação da República e surge em 1911 e através, 1 de março de 1911, Brito Camacho entrega, vê aprovado o regime jurídico, o primeiro de 4 regimes jurídicos que vigoraram até hoje em Portugal e, portanto, permitiram a criação, a constituição de cooperativas de crédito, retenho de crédito agrícola mútuo. Hoje em dia existem cerca de 74 cooperativas
de crédito agrícola integrantes de um organismo central, que se denomina a Caixa Central, e existem mais 5 caixas de crédito agrícola, à imagem e semelhança do Brasil e de todo o mundo, que, sendo que estas em Portugal estão afiliadas na Agrimutu e têm um ACE chamado Servimutu para efeitos tecnológicos, regulamentares, imagem e outros. Vou tentar explicar qual é a diferença entre, por um lado, instituições que estão ligadas a um organismo central e instituições que não estão ligadas a um organismo central, como são aquelas de que nós representamos. O organismo central, chamado Sistema de Proteção Institucional, surge para a banca cooperativa por 2 razões. A primeira razão, as cooperativas de crédito agrícola tinham pouco capital na década de 70, mais concretamente de 77, e tinham também, embora tivessem níveis de liquidez, e embora a sua regulação, a sua organização em termos de modelo de negócio não era homogénea. Então, a Comissão Europeia, nomeadamente através de uma figura notável, que foi comissário durante 2 anos, que foi Sico, e que foi ministro na Holanda durante passou por 5 governos, esteve na resistência holandesa durante o período da ocupação, pode ser considerado como um dos pais fundadores e um dos principais impulsionadores da agricultura europeia, lembrou-se de criar os famosos organismos centrais. O que eram os organismos centrais? Organismos centrais eram entidades que visavam que as cooperativas, em caso de desequilíbrio económico ou financeiro entre elas, tinham um fundo que lhes permitia atuar corrigindo esses mesmos desequilíbrios económico ou financeiros. A questão que se põe é se estes SPIs hoje e os organismos centrais se mantêm atualidade e qual foi a evolução em termos europeus. A esta questão deixarei para mais tarde e iria continuar a abordar o movimento cooperativo europeu, que aliás tem algum de crédito, que tem alguma semelhança também com o brasileiro. Durante o Estado Novo português, que é o período que vai de 28 a 74, o Estado Novo resolveu colocar as caixas de crédito agrícola como se fossem um departamento de crédito junto do Banco Público. O Banco Público ainda hoje é a Caixa Geral de Depósitos. E pronto, e o que as caixas de crédito agrícola faziam era, atendendo à sua dispersão, receberem e canalizarem os seus projetos para a Caixa Geral de Depósitos e, por força disso, ganhavam um pequeno FII. Ora, esse FII não permitia a capitalização deste tipo de instituições. Em 74, e com a Revolução de Abril, o que sucedeu foi que a banca portuguesa foi nacionalizada. E porque a Constituição previa, a Constituição que saiu da Constituinte de 76 previa a existência de 3 setores, este setor foi poupado. E então é um movimento de grande dinamização do crédito agrícola. Ou seja, se inicialmente o crédito agrícola se desenvolveu porque os seus fundadores eram sensivelmente da região do Alentejo e também da região litoral
nomeadamente esta onde eu me encontro. Esta Caixa de Crédito Agrícola tem 107 anos, são caixas centenárias. Portanto, estas caixas de crédito agrícola tiveram dinamização, depois, por força de medidas regulamentares, ficaram dependentes da tutela da Caixa Geral de Depósitos e, por último, estas caixas de crédito agrícola viram a sua oportunidade em 1974, data a partir do qual, em 76, elas criam uma federação, em 84 a 85 criam a chamada Caixa Central e depois criam o seu fundo. Antes criam o Fundo de Garantia de Depósitos, que é ao mesmo tempo um fundo de garantia para os depósitos, mas também para a estabilidade das respectivas instituições, e a partir dali gera-se um movimento de constituição de caixas de crédito agrícola que chegam a ser 222 caixas em Portugal. Este movimento tem alguma similitude no Brasil. Também em 64, o movimento cooperativo brasileiro, digamos que ficou suspenso, nomeadamente o movimento de crédito ficou suspenso. E como vocês sabem, só muito depois é que a liberdade para se constituir caixas de crédito, é que veio a ser permitido já em plena democracia. E, portanto, o movimento cooperativo brasileiro, também pujante, passa a ter um desenvolvimento similar ao movimento português. Na Europa, estes bancos, que, como referi, pela sua natureza, pela sua natureza Raiffeisen, portanto, bancos que surgem no âmbito da solidariedade, bancos que surgem no âmbito da entreajuda, surgem com duas perspectivas. Numa perspectiva sem capital e noutra perspectiva, que são o caso das cooperativas populares Lusati, na Itália, em que os seus associados tinham que constituir uma joia para integrar as respectivas cooperativas. As cooperativas de crédito agrícola mútuo, elas integram-se no sistema de Desjardins, portanto, num outro modelo cooperativo misto em relação a estes dois que referi. Portanto, não são Raiffeisen nem são Lusati, são um movimento cooperativo ainda de plena solidariedade, mas também com a necessidade e a preocupação da capitalização. Como sabem, o Brasil tem um vasto movimento cooperativo de instituições bancárias, não de crédito agrícola, mas cooperativas de crédito, o Sicredi, a Unicred, o Sicob e a Anconçal, e uma série de outras instituições que também não estão afiliadas em nenhuma destas instituições. Na Europa, por força das crises do subprime, das crises financeiras, o Comitê de Basileia é uma instituição que remonta mais ou menos ao período em que o Brasil constituiu a primeira cooperativa de crédito, no Rio Grande do Sul, no caso pelo padre Teodoro Amstad, na Serra Gaúcha. Portanto, uma data de 1902, a outra data de 1903, e que depois, em 74, deu este Comitê de Basileia. O Comitê de Basileia, o que é na verdade?
A verdade é uma espécie de conferência em que estão presentes cerca de 26 países, nos quais estão presentes o Brasil, está presente Portugal, e baseia-se neste suposto, sem qualquer aspecto sancionatório ou sem nenhum aspecto vinculativo, de que a economia é global e que, portanto, que os riscos de uns bancos são eventualmente comunicáveis aos outros, atuando fora, dentro ou fora dos diversos países. E, portanto, é importante que os aspectos prudenciais, nomeadamente o risco, estejam devidamente uniformizados e, com isso, acautelados. Os acordos de Basileia foram feitos numa primeira linha em 88, o segundo acordo de Basileia 2004 e o terceiro acordo de 2010. Ora bem, os acordos de Basileia, no caso europeu, são particularmente importantes, porque vigora a união bancária e mecanismos únicos de supervisão que vinculam os bancos, anteriormente bancos emissores, os bancos centrais, na expressão atual, e, portanto, os bancos centrais de cada país, neste momento, estão um pouco vinculados estão vinculados ao BCE no que diz respeito a todas as respectivas orientações. E o BCE, através de diretivas, de recomendações, de guidelines, disciplina este mercado, que por ter a ver com dinheiro de terceiros, depósitos, é um mercado bastante regulamentado. E, portanto, e como todos saberão, o capital nas instituições bancárias assume determinadas características que não são exatamente as mesmas das sociedades anónimas. Os capitais nas instituições bancárias são fundamentais no sentido de que haja prudência naquilo que se empresta, portanto, o rácio de transformação e os cálculos dos diversos riscos têm que estar devidamente calculados. Ora, em 1988 veio exatamente a estabelecer-se no Comitê de Basileia, de Supervisão Bancária, a ideia de que era preciso ter um capital e que os bancos não tivessem trepidações em momentos de crise. Portanto, veio-se a fixar limites de capital que fossem adequados para cobrir determinados riscos. Em 2004, esse cálculo do risco foi ainda mais enfatizado em termos de capitais próprios, em termos de fundos próprios, para poder ter dimensão para os bancos exercerem a sua atividade creditícia, mas seguiu um princípio errado. E o princípio errado resultava da parte da resolução bancária. E, portanto, entrou-se no paradigma do Basileia II, 2004, do Basileia II, de que os bancos deviam de ser muito grandes. Era o princípio too big to fail. Ou seja, entendia-se que os bancos de enorme dimensão não seriam bancos que pudessem falhar. Ora, com a crise financeira, este princípio veio-se a revelar terrível. Porque não fosse a ajuda dos governos, o sistema bancário tinha sido um elemento de alavancagem da crise que veio por força dos movimentos
económicos. E, portanto, o Basileia III, embora ainda com a preocupação de conservação de capital, que aumentou para níveis superiores, veio estabelecer e chamar a atenção de que, afinal, os pequenos bancos, isto é relativamente relevante para nós, bancos de natureza cooperativa, outros bancos, deveriam ser tidos em consideração porque eram bancos estabilizadores do ambiente financeiro. E, portanto, estes bancos cooperativos vieram a ser entendidos, a ver a sua reformulação de acordo com este princípio, com o princípio da sua especificidade e também com o princípio da sua proporcionalidade. Isto é, o princípio da proporcionalidade para efeitos bancários diz-nos o seguinte: nós não devemos de incorrer num custo se esse custo não nos trouxer proveitos, pelo menos, de sentido idêntico. E estes bancos têm uma forma de solidariedade e são bancos que, passados todo este tempo, têm já capitais bastante avultados, como o caso do banco que eu represento, e também montantes de liquidez que lhes permite, portanto, tem capital que lhe permite abordar novos negócios, tem liquidez que lhe permite e eventualmente transformar em crédito. Portanto, não tem problemas relativamente à liquidez, não tem problemas relativamente ao seu capital. E, portanto, voltando um bocadinho atrás, há aqueles organismos centrais que centralizavam, concentravam a operação verticalizando-a, e isso sucedeu no Brasil, nomeadamente com o Sicredi. O Sicredi percebeu em determinada altura que se estruturasse a sua operação em termos verticalizados, iria perder identidade, perdendo identidade, perdia proximidade, perdendo proximidade, perdia o sentido do território, perdendo o sentido do território, perdia negócio. E, portanto, há uns anos atrás, que também aí no Brasil, sendo o Sicredi a estrutura mais centralista, veio a tomar um caminho diferente. A Itália, que também os BCCs, os bancos de crédito, tiveram o mesmo movimento, os bancos cooperativos de crédito tiveram o mesmo movimento de centralização. Hoje está no Parlamento italiano uma reforma ao texto único, que é a regulamentação que regula o exercício da atividade bancária, no sentido de que haja duas ou três coisas que me parecem importantes. Dizem eles que esta concentração e esta verticalização perde negócio, parece-me óbvio. Estes bancos são essencialmente emanações locais. Se eles tentam ser bancos nacionais, perdem, porque não são nem uma coisa nem outra. O princípio da biologia diz-nos que um cão é um cão, um gato é um gato, e ambos conseguem sobreviver se souberem ao que vieram. Portanto, as nossas instituições, as instituições cooperativas, têm que saber muito bem ao que vieram e, portanto, traçar o seu movimento. Dizem os italianos, seguindo uma experiência muito próxima àquela que nós estamos a vivenciar no meio destas caixas de crédito agrícola, das quais que estão afiliadas na Agrimutuo, mas que não têm organismo central, que estão afiliadas na Agrimutuo, que é próprio deste tipo de instituições, uma vez que eles tinham outras duas organizações, das províncias de Trento e Bolzano. Trento é uma região germanófila na Itália, portanto do noroeste da Itália, e que anteriormente pertenceu ao Império Austro-Húngaro. Portanto, a tradição
daqueles bancos são bancos Raiffeisen. Ou seja, digamos assim, é a pureza das purezas, a pureza deste tipo de banca que começa exatamente com o pendor na solidariedade e é a partir da solidariedade que desenvolve os eixos fundamentais. Ora, esses dois bancos nunca quiseram integrar a centralização e a verticalização proposta. O Estado italiano permitiu-lhes que não, portanto não havia forma de eventualmente os centralizar e eles mantiveram-se como estruturas muito idênticas às nossas, porque nós, Caixa de Crédito Agrícola de Torres Vedras, Caixa de Crédito Agrícola Leiria, tivemos digamos, no organismo central e depois entendemos que o caminho não era propriamente a centralização de custos, mas era exatamente sair. E com isso, com essa medida, nós reforçámos em muito os nossos capitais, os capitais próprios. Ou seja, aquilo que se verificou em Portugal foi o que se está a verificar hoje nos outros países. Portanto, houve bancos que passaram a ser centralizados e houve bancos que mantiveram, digamos, a sua essência de bancos cooperativos. E, curiosamente, estes bancos têm ROIs, têm rentabilidades bastante superiores aos outros que estão centralizados. Aquilo que nós queremos, da parte destes bancos, como sucede em Bolzano e Trento, é que sermos cooperativas. Sermos cooperativas que exercem, que têm licença bancária. Se quiserem dizer de outra maneira, nós somos bancos, mas protegidos pelo manto cooperativo. Ora bem, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos pressão do acionista. Não tendo pressão do acionista, o que é que acontece? Todo o nosso apuro é ou para a comunidade sob a forma de donativos, portanto é esse apoio que este tipo de banca produz, ou, eventualmente, para reforço dos seus capitais próprios. Depois, na tal crise de 2004, na crise financeira, nós não tivemos também os problemas da governance, não tivemos também os problemas que existiram no que diz respeito aos outros bancos, que aquilo que se pretendia era darem resultados para eventualmente apurarem, através desses resultados, uma distribuição de capital para o acionista e eventualmente para o gestor. Ou seja, é este tempo que os bancos cooperativos, não tendo pressão do acionista, conseguiram ultrapassar a crise dos mercados financeiros sem ajudas estatais. Foram os bancos, nomeadamente em Portugal, que melhor ultrapassaram o período da crise financeira. Portanto, aquilo que se discute na Europa, e também vai se discutir no âmbito aí no Brasil, é se estes mecanismos ou estes organismos, centrais, eventualmente em Portugal são bancos, é também um banco, portanto tem também uma licença bancária, e esse organismo central tem esta característica, é de concurso com as próprias caixas de crédito agrícola. Se eventualmente essas caixas de crédito agrícola, o melhor sistema é criarem dentro de si próprias mecanismos de colaboração, mas não mecanismos de mutualização de risco. Ou seja, o organismo central, o chamado SPI, supõe que haja uma mutualização do risco. E a mutualização do risco não acrescenta nada, porque eu apenas estou a somar os riscos de bancos uns em relação aos outros, sendo que o maior banco acaba por contaminar e transformar um risco, que é um impacto local, num risco sistémico. E, portanto, aquilo que nós entendemos há muitos anos, nós saímos do sistema integrado, pedimos a exoneração em 98 e saímos em 2001, foi que a mutualização não se, em termos de risco entre caixas de crédito agrícola, não se justificava. Nunca houve nenhum problema de insolvência em nenhuma das caixas de crédito agrícola em Portugal, e aquilo que surge é que quando uma caixa tem algum enfraquecimento, outra que confine com ela exerce um processo de apoio que eventualmente poderá terminar também num processo de fusão.
A mutualização, que é um dos paradigmas do modelo europeu de banca. Portanto, a mutualização só se justificará em situações que já existam garantias recíprocas entre bancos. Bancos que não tenham essas garantias, não vale a pena criar esse tipo de mecanismos. E porquê? E com isto acabo. Porque a mutualização obriga à constituição de um capital contingente. Ou seja, além dos capitais que as instituições têm que ter para o exercício da sua atividade, elas têm que ter um capital que preveja a situação de insolvência da própria instituição. A isso se chama o MREL. Ora, em grupos cooperativos que tenham a proteção do seu capital dentro de si próprio, o que é que pode suceder? Pode suceder que tenham que eventualmente ir buscar acionistas externos para o próprio sistema. Isso sucedeu na Holanda, embora depois as caixas viessem a recomprar esses capitais, e sucedeu também em França, em que, como vocês sabem, existem três grandes grupos cooperativos com diversos níveis de integração: o Crédit Agricole, o Crédit Mutuel e a Caixa das Poupanças, que é a Caisse d'Épargne, que é aquela que tem menos centralidade dentro de si própria. Portanto, o futuro da banca cooperativa, porque está capitalizada e porque tem índice de liquidez e porque tem compromissos em termos do ISG, ou seja, de governance, tem um governance que é um governance duplamente exigente, é cooperativo e é bancário. Tem uma proximidade que lhe permite não abandonar as suas próprias populações, onde está enraizada. Portanto, há uma sustentabilidade ambiental e um controle, digamos, imediato. Tem hoje em si, além da proximidade, um fator de digitalização que permite um contributo intergeracional. E, portanto, e ao nível do governance e do controle interno, como vos disse, temos políticas que são duplas, ou seja, nós temos um governance e um controle interno das próprias instituições cooperativas e das próprias instituições bancárias. Esta atividade é extremamente regulada em Portugal. O Banco de Portugal exige um escrutínio muito grande relativamente aos administradores, quer em termos de currículo, quer de honorabilidade, mas não é mais que o próprio escrutínio local o faça. Ou seja, se eu for da rua e tiver vamos imaginar, um carro um pouco desproporcionado aos meus cargos, eu tenho um escrutínio local. E, portanto, este escrutínio cooperativo é mais forte do que o próprio escrutínio bancário. Eu gostaria de vos dizer muito mais coisas sobre o movimento cooperativo, mas o tema é de tal maneira amplo e ao mesmo tempo apaixonante que eu acho que aquilo que vos tenho para dizer é que o cooperativismo revela-se naquela máxima de Terêncio que diz que tudo aquilo que é humano interessa-me. E para ser um cooperativista é preciso contrariar também aquela máxima do Fernando Pessoa que diz que tudo é ousado para quem a nada se atreve. Nós temos que nos atrever a combater por estes ideais, porque nós somos os grandes propulsores da sociedade neste terceiro setor. Nós não somos nem comunistas, nem capitalistas. Somos cooperativistas. E curioso, porque quer o capital, quer os sistemas socialistas passam a vida a tentar se apropriar deste sistema, que é um sistema muito próprio. E era isto que eu vos gostaria de terminar, dizendo que com o cooperativismo o mundo torna-se maior e também melhor.